Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar as equações diferenciais. Muito bem, vamos dar continuidade. Nós estávamos tratando a equação diferencial derivada de y em relação a x, menos y dividido por x igual a menos y elevado a expoente 2 dividido por x. Muito bem. Então nós mostramos durante a última aula que nesse caso em particular nós podemos definir as funções p de x, considerando a derivada de y em relação a x, mais a função p com dependência funcional em x, multiplicado por y, igual a função q de x multiplicado por y elevado a n. Esta é uma equação, nós sabemos, é uma equação diferencial de Bernoulli de grau n. Esse grau associado ao expoente vinculado à variável y após o outro lado da igualdade, não se referindo à ordem de aplicação do operador de derivada sobre a variável y. Muito bem, então nesse caso nós já sabemos que p de x é igual a menos 1 dividido por x e q de x é igual a menos 1 dividido por x. Muito bem. Sabemos também que o n é igual a 2 nesse caso, pois o y está elevado a expoente 2. Então trata-se de uma equação diferencial de Bernoulli de grau 2. Pois bem, então nós mostramos, vamos então aqui resgatar w. Nós sabemos que w de y é igual a y elevado a 1 menos n. Nós mostramos em aulas anteriores que esta mudança de variável é capaz de transformar a equação diferencial de Bernoulli de grau n maior ou igual a 2, que em si, estruturalmente, do ponto de vista algébrico, configura-se como uma equação diferencial do tipo não linear, em uma equação diferencial do tipo linear quando nós aplicamos esta mudança de variável. Então aqui a derivada de w em relação a x é a derivada de w em relação a y, ou seja, a derivada de função composta multiplicado pela derivada de y em relação a x, uma vez que y apresenta dependência funcional em x. Então, resgatando os resultados anteriores, nós temos derivada de w em relação a x igual a derivada em relação a y de y elevado a 1 menos n multiplicado pela derivada de y em relação a x. Isso é igual a derivada de w em relação a x igual a 1 menos n y 1 menos n menos 1. E isso é rigorosamente 1 menos n entre parênteses multiplicado por y elevado a menos n. De modo que nós podemos escrever aqui, vamos considerar que n é igual a 2, então nós temos n igual a 2, nós temos dw dx igual a 1 menos 2, y elevado a menos 2, o que é equivalente a escrever menos 1 multiplicado por y elevado a menos 2. E não podemos esquecer do dy dx, uma vez que y apresenta dependência funcional em x. Então aqui dy dx, derivada de y em relação a x, derivada de y em relação a x. Muito bem, então retomando a discussão sobre essa equação diferencial, dy dx, e multiplicando-a em ambos os lados da igualdade por y elevado a menos 2, então nós temos y elevado a menos 2 em ambos os lados da igualdade, menos y elevado a 2 dividido por x multiplicado por y elevado a menos 2. Então nós temos y elevado a menos 2 derivada de y em relação a x, menos y elevado a menos 2 dividido por x igual a menos y elevado a 2y elevado a menos 2 dividido por x. Isso é y elevado a menos 2, derivada de y
em relação a x menos y elevado a menos 1 dividido por x igual a menos 1 dividido por x. Pois bem, então agora vamos fazer a seguinte mudança de variáveis, né? Vamos então aqui yw é igual a y elevado a 1 menos n. Para n igual a 2, nós temos w igual a y1 menos 2, então y elevado a menos 1. E então podemos substituir aqui nesta equação diferencial, y elevado a menos 2 derivada de y em relação a x, podemos substituir por menos 1 derivada de w em relação a x. O y elevado a menos 1 pode ser substituído por w, então menos w dividido por x, e aqui menos 1 dividido por x. O que temos, então, o que devemos fazer é multiplicar por menos 1 em ambos os lados da igualdade, para obtermos a seguinte expressão: menos 1 multiplicado por menos 1 é mais 1, então derivada de w em relação a x, mais w dividido por x, igual a 1 dividido por x. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.